E aí galera, paz para quem é de paz, sucesso para quem é de sucesso. Estamos aqui mais uma vez para destrinchar aqui alguns temas importantes aqui sobre relacionamento. E eu quero estar falando com vocês hoje sobre os 5 passos para o divórcio. Ou, se você quiser, os 5 sinais de que o seu casamento está acabando. Eu acho que os 5 passos para o divórcio fica um pouco mais... dá mais medo, né? Então eu quero falar a respeito desses 5 passos. Eu tentei colocar em ordem aqui, que é normalmente o que vai acontecendo consecutivamente até chegar no divórcio aí. Então, se você quiser marcar, o primeiro passo são brigas e confusões. O segundo passo é a falta de desejo sexual. O terceiro passo é se imaginar como solteiro. O quarto passo, não incluir o outro nos seus planos. E o quinto passo é a falta de respeito, ou ausência de respeito. Então vamos começar pelo começo. Tá? O primeiro passo é quando começam a surgir brigas insolúveis no relacionamento. Né? Normalmente as pessoas elas chegam e elas falam pra gente que a gente briga por tudo. E eu já falei a respeito de brigas, mas para quem não sabe, é normal brigar. Duas pessoas debaixo do mesmo teto, é super comum essas pessoas, elas, ou alguma coisa ou outra, elas não conseguirem, elas terem algum desentendimento a respeito disso. O que não é comum é as pessoas brigarem sobre a mesma coisa sempre. E o que não é comum é as pessoas sempre brigarem quando uma pensa de um jeito e outra pensa de outra forma, porque são duas pessoas diferentes. Então a primeira coisa que a gente tem que respeitar é a nossa individualidade. Assim como eu tenho a minha individualidade, o meu cônjuge ele tem a individualidade dele. E eu preciso respeitar essa individualidade dele. Eu não posso querer impor a minha maneira de pensar sobre ele, porque com certeza não vai ser a mesma coisa. Né? Com certeza ele vai pensar diferente de mim. Então, normalmente, quando se trata de brigas, é necessário que a gente entenda além disso. Né? As pessoas elas acabam se concentrando simplesmente ali naquele fato, naquela situação, naquela desconversação que está acontecendo, no impacto que está tendo entre os dois ali, e eles não conseguem ter o discernimento, o entendimento que existem coisas por trás. A briga ela não é a causa em si, ela é simplesmente a consequência de alguma coisa. A briga ela é simplesmente o sintoma de algum problema que já tem internamente. Entende? Então, o que é necessário para que a gente consiga diluir realmente essa briga é que a gente consiga entender o que está por trás. Porque normalmente já tem uma negatividade. Quando as pessoas elas chegam falando assim, a gente briga por tudo, quando se trata de tudo, é tudo mesmo. As pessoas elas não podem falar uma coisa que o outro já vem grossamente falando. Entende? Então, tipo assim, então já tem uma negatividade aqui a respeito de alguma coisa. Já tem alguém que está amargo com alguma situação e o outro vem e fala alguma coisa que esse não admite, ou que esse não gosta, entende? Então tem um porquê nessa história. Por isso que é necessário que você consiga analisar além da briga. Deixa eu ligar aqui meu computador que ele vai acabar a bateria. Então a briga ela é só o sintoma de algo maior que está por trás. Algumas coisas que normalmente o casal ele precisa entender quando se trata de embates aí, nem só brigas, né? Eu costumo dizer que são desentendimentos, porque a briga é necessário que vocês cheguem a um objetivo. Se eu vou entrar numa briga simplesmente para que eu possa me sobressair ou para que eu possa mostrar que eu tenho a razão, então não compensa lutar essa luta. Entendeu? Se for entrar numa briga só para me mostrar que é eu que sou o dono da verdade, então essa briga não compensa. Vai ter um desgaste, vai ter às vezes desrespeito, tá? Então essas brigas elas têm níveis, elas têm grau, existe uma discussão respeitosa, né, entre pessoas adultas e maduras, existe, é normal, só que existem pessoas que pegam pesado, existem pessoas que agridem o outro com palavras. Então aí já é um nível que a gente vai chegar lá, é a última situação que a gente vai estar falando. Mas vamos supor que a gente está falando aqui de brigas, de palavras e de desentendimentos.
Então a primeira coisa que eu tenho que entender sobre brigas, essa briga ela tem que me levar a algum lugar. A gente tem que resolver essa questão. Se essa briga é simplesmente uma competição de egos, quem que tá com a razão, então não compensa. Isso não compensa brigar por isso. Entende? Desentendimento. O fato de eu não chegar, nós não chegarmos num denominador comum, então não compensa brigar essa briga. Tá? Então são fatos que a gente tem que começar a perceber o porquê que a gente está fazendo o que a gente faz. Será que essa pessoa ela não está amargurada com alguma coisa? Será que não tem alguma coisa entalada na garganta e que a pessoa, ao invés dela colocar para fora, ela fica, sabe, cutucando o outro, sabe? Tipo assim, aproveitando qualquer possibilidade em que ele tenha atenção para chamar sua atenção negativamente, para pisar em você, para falar alguma coisa que você não gosta, em outras palavras, para dar um coice em você. Tipo assim, você encosta nele, ele já te dá um coice, né? Parece um animal de roça. E por que está acontecendo isso? Porque tem alguma coisa por trás, entende? É o que normalmente a gente chama de pessoas que elas não têm um domínio de consciência madura, então elas regridem as suas fases infantis. Então ela não sabe lidar com aquela situação complicada que ela está vivendo. Ela não sabe lidar muitas das vezes com algo amargo que ela viveu, com algo que muitas vezes você fez faz tempo e até hoje ela fica remoendo aquilo, entendeu? E como ela não sabe lidar como adulto com isso, porque se ela fosse uma pessoa que tivesse maturidade o bastante, ela chegaria em você, falar, vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver essa questão, vamos resolver essa pendência. Adulto faz desse jeito. Pessoas maduras fazem desse jeito. Agora, pessoas que são infantis, quando eu estou falando infantil, eu não estou falando de uma forma pejorativa, tá? A gente fala de uma forma científica, porque normalmente na psicologia, principalmente na psicanálise, quando a pessoa ela tem alguns problemas que foram mal resolvidos na sua infância, então esses traumas eles vão fazer com que a pessoa, ela em momentos de dificuldade, ela se feche e ela retroceda e ela volte a agir daquela mesma maneira. A gente chama isso de mecanismo de defesa. A pessoa ela retrocede e ao invés dela resolver agora como um adulto, porque agora ela já é um adulto, ela já não é mais criança, ela continua tentando resolver como criança. Às vezes tentando ser agressivo ou não falando o que é, mas demonstrando uma impulsividade negativa, entende? Então tem alguma coisa por trás, tá? Isso tem que ser resolvido. Uma coisa que eu queria chamar a sua atenção a respeito de briga ainda. Para a mulher normalmente reclama a respeito de atenção. Eu quero atenção, eu quero atenção, eu quero atenção. Uma das coisas que a mulher ela precisa entender é que a atenção ela não se cobra. A atenção ela se atrai. Tá? Isso é uma coisa básica. Porque se a gente falar simplesmente a respeito de atenção aqui com mulher, a gente já elimina 50% dos problemas. Porque a maioria das mulheres que chegam reclamando de briga é porque ela necessita de atenção e o marido não dá atenção para ela. Então a atenção não se cobra. Aí ela fica brava, começa a cobrar, você não me dá atenção, você não liga porque eu falo, você não liga porque eu faço, você não liga para nada. Então ela precisa de atenção, só que ela faz da maneira errada. Porque a atenção não se cobra, a atenção se atrai. Hoje nós vivemos no mundo do marketing. Você imagina se você passasse na frente de uma loja e a pessoa te pegasse pelo braço e falasse, vem aqui que você vai comprar. E coloca você na marra para dentro da loja? É assim que funciona? Claro que não. A loja ela precisa de alguma forma chamar a sua atenção. E quando ela chama a sua atenção, ela consegue falar a sua língua para te conquistar. Ela sabe exatamente aquilo que você quer, ela sabe aquilo que você necessita e ela te entrega exatamente aquilo que você quer. Aí, chamou sua atenção. Você não precisa nem ser convidado para entrar. Automaticamente você entra. Você às vezes pega ônibus, pega metrô, viaja para o outro lado da cidade para conseguir chegar na loja que você tanto quer. Por quê? Porque aquela loja, aquele produto, ele conseguiu chamar a sua atenção. Entende? Então chamar a atenção é algo que você precisa trabalhar. Chamar a atenção é uma conquista. Tá? Nunca você vai conseguir chamar a atenção do seu marido impondo, não, você tem que me dar atenção, não, você tem... Não existe isso. Tá? Na sua cabeça existe, mas isso é falta de maturidade. Agora para o homem,
uma coisa que a gente também anula 50% dos problemas aqui de brigas de casais. Normalmente o homem, ele exige que ele seja visto como autoridade. Ela não me respeita como autoridade da casa. Meus filhos não me respeitam como autoridade da casa. Por que não respeita? Porque ele tenta impor essa autoridade. Entende? Toda vez que a pessoa ela tenta impor uma autoridade, ela se torna um autoritário. Ninguém quer ficar junto com um autoritário. Uma pessoa que ela é autoritária, normalmente ela termina sozinha, porque ninguém aguenta ele. Ele quer mandar em todo mundo, ele quer que as coisas sejam do jeito dele, entende? Então a autoridade ela é conquistada. Como que se conquista a autoridade, Junior? Da mesma forma que um líder conquista. Eu acredito que o maior líder que já pisou nessa terra se chama Jesus Cristo. E Jesus, ele fazia as coisas. Ele não ficava falando, faz isso, faz aquilo, eu mando em você, cumpra com as suas obrigações, existem regras. Ele não ficava fazendo isso. Ele é o maior exemplo que, pelo menos, eu conheço de liderança, porque ele mesmo dava o exemplo, né? O maior exemplo que a gente tem a respeito disso, não bastasse o fato do cara ser Deus e se transformar em homem para que pudesse ele vivenciar e sentir aquilo que as pessoas estão sentindo, a questão do lava-pés, né? O fato dele ser o líder de toda aquela equipe e ele se rebaixar ao ponto de fazer o serviço que o menor dos menores deveria fazer. Então ele demonstra como é que tem que ser feito, ele demonstra como é que tem que ser a vida da pessoa. Então você adquire autoridade, isso é válido para tudo na vida, você só consegue adquirir autoridade quando você mostra. Você não deve exigir, você não deve obrigar, você não deve ficar falando que a pessoa não faz ou deixa de fazer. Muito pelo contrário, você tem que mostrar para a pessoa como é que funcionam as coisas. E a pessoa ela começa a agregar valor em você. Imagina se eu chegasse aqui e ficasse falando para vocês, vocês têm que me ver como autoridade, eu entendo de casamento e não sei o que iria acontecer. Automaticamente vocês iam cair fora desse cara, o cara tá achando o quê? Só que quando você entende da questão, automaticamente, à medida que você vai trabalhando, as pessoas elas vão notando e as pessoas elas vão agregando autoridade para você, elas vão dando valor para aquilo que você faz. Então, autoritário é aquele que quer obrigar, que quer fazer com que as pessoas elas executem e ajam da maneira como ele quer. Agora, quando a pessoa ela tem autoridade, ela consegue arrastar as pessoas através daquilo que ela faz. Entende? Então aí a gente anula 50% aí de problemas que os homens têm nesse embate com mulheres aí. O Stephen na área. Abraço, Stephen. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Uma outra questão, a gente começou falando a respeito de amargura, né, que muitas das vezes essa briga ela está acontecendo porque uma pessoa está amargurada. Às vezes, normalmente no relacionamento, sempre tem um que tem uma facilidade, que tem um desapego maior, e tem um outro que é mais rancoroso. Tipo, pediu perdão e tal, beleza, fingiu que tá tudo bem. Só que o que acontece? Sempre tem um que vai ficar com aquele negócio enraizado, e quando esse aqui menos espera, ele fala, você lembra daquela vez que você fez isso? Né? Daí ele falou, mas eu achei que já estava resolvida essa questão. E sempre é assim, sempre tem um que é. Então, normalmente, quando está nessa questão de um encosta no outro e dá choque, alguém está amargurado com alguma coisa. Tem alguma coisa que ficou para trás aí e que às vezes se perdeu no meio do caminho, só que tem um que está lembrando. É por isso que muitas das vezes ele não consegue chegar e resolver essa questão de uma forma madura, mas ele fica dando lapsos, ele fica dando choques para demonstrar que tem alguma coisa errada, porque ele fica na espera infantilmente de que o outro seja mais maduro do que ele, chegue nele e fale, o que está acontecendo? Vamos conversar. É a respeito do quê? E pior do que isso, ele não quer simplesmente que a pessoa chegue e resolva, ele quer que a pessoa adivinhe o que está acontecendo. Um dos problemas da comunicação que a gente falou, na primeira live que a gente fez, se eu não me engano, ou na segunda, eu nem lembro, mas a gente falou a respeito de comunicação. E um dos grandes problemas da comunicação entre o casal é o fato de um ou às vezes os dois imaginarem que o outro lê a mente dele, porque ele não fala o que está acontecendo e ele acredita que o outro tem que saber, entende?
Porque a gente analisa as coisas, a gente analisa o mundo através da nossa própria visão, da nossa própria razão e da nossa própria ética. Então, aquilo que a gente vê, a gente acha que está todo mundo vendo. E acontece um grande embate aqui dentro do casamento por causa disso. Porque o cara fica pensando, ele sabe o que ela fez. Ela sabe o que ela fez. Né? Ou a mulher fala, ele sabe muito bem o que é, por que eu tô bravo. E ele não sabe. E o pior é que o outro não sabe, o outro não tem ideia do que está acontecendo, só que na mentalidade da pessoa que está brava, ela fica aqui na espera e às vezes isso vai demorar tempo, vai passar tempo, e quanto mais passa o tempo, pior fica. O melhor momento para que um problema seja resolvido é enquanto ele ainda é pequeno, porque à medida que ele vai passando o tempo, ele vai se nutrindo e se agregando com outros problemas, e ele vai crescendo, até que ele toma uma proporção monstro. É aquela situação onde agora vai ser difícil de resolver. Então o problema não é vinho. O problema ele tem que ser resolvido imediatamente. Vinho, quanto mais tempo passa, melhor fica, né? Agora o problema não. O problema, quanto mais passa, mais ele cresce. Então é necessário que se entenda isso. Então a questão do perdão, mais uma vez falando a respeito disso, essa pessoa que muitas das vezes ela está guardando uma amargura, essa pessoa que muitas das vezes ela não está conseguindo se resolver porque ela tem alguma coisa escondida ainda dentro dela, é necessário que libere perdão. Tá? E é necessário que a pessoa entenda que o perdão ele não liberta, ele não livra o culpado da culpa. Ele livra o inocente de carregar um peso que não é para ele. Porque o mais beneficiado do perdão em si é a pessoa que recebeu a ofensa. Entendeu? Então quando você consegue perdoar uma pessoa, você se liberta de coisas que você não precisa mais carregar. Então a gente precisa lembrar que o perdão ele é para quem não merece. Ninguém perdoa uma pessoa que merece. Eu vou te perdoar porque você mereceu. Não existe isso. Nós só perdoamos a pessoa que não merece. Então se você ainda está vivendo essa situação aí, às vezes qualquer choquinho no seu casamento vira briga, com certeza tem coisas aí que precisam ser perdoadas. Tem coisas que precisam ser resolvidas. E conforme eu falei, existem graus a respeito de brigas. Existe a briga que é convencional, que é normal, que todo casal tem, que é uma discussão, que é um desentendimento a respeito de alguma coisa. Eu achei que você tinha falado isso. Não, estou falando disso. E são coisas normais, são coisas que acontecem em todos os tipos de relacionamentos. Agora, à medida que essas confusões elas não vão sendo resolvidas, elas vão crescendo. E elas se tornam cada vez mais agressivas. Entende? Essas confusões que primeiro eram brigas inocentes, brigas imaturas, que precisa ter mesmo para que os dois consigam se encontrar, para que os dois consigam se achar e para que o casamento ele se estabeleça. A partir do momento que o casamento se estabelece, raramente o casal ele vai brigar. Raramente o casal ele vai brigar. Acontece uma vez ou outra? Uma vez ou outra. Depois que o casal ele já está estabelecido, não. Briga é começo de casamento. Se a pessoa está com 10 anos de casado e ainda está brigando todo dia, tem uma coisa muito errada aí. Tem coisas que precisam ser resolvidas. Tá? Automaticamente, se o primeiro problema que vai causar o divórcio, ou o primeiro sinal que você está vivendo no seu casamento, que mostra que o seu casamento está acabando, e na verdade quando você está vivendo só esse sinal, não quer dizer que seu casamento está acabando. Esse é só o primeiro sinal. É necessário que você tenha todos os sinais. Mas você vai perceber que um sinal ele vai dependendo do outro, é progressivo. A primeira coisa que começa a acontecer com os casais é a briga. Automaticamente acontecem as brigas e eles não conseguem se resolver nessas brigas. A gente ouve muitos casais falando assim: eu amo ele, ela me ama, mas a gente não consegue se resolver. A gente não consegue ficar junto, a gente não consegue se relacionar. Em princípio de casamento, isso é a coisa mais normal do mundo. Tá? Inclusive no meu livro eu falo a respeito disso, a respeito do meu primeiro ano de casamento. No meu primeiro ano de casamento a gente tinha uma data limite. Um dia que a gente ficasse junto era lindo e maravilhoso. Sabe, tipo assim, nossa, a gente, tava em lua de mel, primeiro ano de casamento, era top, era tudo que a gente precisava. Só que se passasse de um dia, 2 dias que a gente ficasse junto, mas eu tô falando juntos o dia inteiro mesmo, assim, de não ir trabalhar e de ficar à toa um olhando pra cara do outro, cara,
dava pau. 2 dias que a gente ficasse junto, aí começava briga, começava confusão e o que aconteceu? O tempo foi passando e a gente foi se acertando. Isso é uma questão de primeiro ano. Normalmente o primeiro ano do casamento é normal acontecer essas disfunções. Para quê? Porque eles estão procurando um encaixe ainda. Na hora que encaixou, acabou. Não vai mais ficar brigando por coisas bobas de começo de casamento. Porque já encaixou, agora já entendeu, cada um entendeu sua parte, cada um entendeu como que o outro está funcionando, cada um entendeu como que vai ser a dinâmica agora do relacionamento, porque eu estava vivendo uma dinâmica de solteiro, agora eu estou vivendo uma dinâmica de casado. Então, essas brigas elas ficaram para trás. Tá? E, em suma, para a gente fechar essa parte de brigas aqui, eu sei que todo mundo queria que a gente ficasse falando só a respeito de briga, mas tem mais 4 coisas para falar. Em suma, para a gente resolver a questão de briga, existe uma coisa que é primordial. Empatia. Tá? O que é empatia, Júnior? A empatia é a possibilidade, a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Lembra que eu falei que cada pessoa ela enxerga o mundo com os seus próprios olhos? Ela enxerga o mundo com sua própria razão? Se você pegar um criminoso que ele cometeu um massacre, matou tantas pessoas, ele tem a razão dele. Se você for perguntar para ele por que você fez isso, ele tem uma razão e na cabeça dele ele pensa que a razão dele é o bastante para que ele matasse pessoas. Entende? Então cada pessoa tem sua própria razão. Isso é uma coisa que é inegável. Por mais que eu absorva, que eu aceite ou não a razão da outra pessoa, ela tem a razão dela. E é necessário que eu entenda que eu estou vivendo com uma pessoa que tem uma razão diferente da minha. Ela tem uma consciência, uma concepção de mundo diferente do meu. Então, quando essa pessoa ela faz coisas que eu não entendo, é necessário que eu me coloque no lugar dela para que eu consiga enxergar o que ela está enxergando. Porque se eu tentar olhar com os meus próprios olhos, eu sempre vou falar que está errado. Se eu tentar olhar da maneira como eu ajo, eu sempre vou falar que o meu jeito é o certo e o dela é errado. Só que no relacionamento não existe o certo e o errado. Entende? Quando se trata de um relacionamento, se trata de 2 pessoas. Então não tem como ter um certo e um errado. Ah, porque na minha casa era assim. Ah, mas na minha era assim. Então não existe um certo e um errado. Existe agora 2 pessoas que elas vão tentar se encaixar. Cada um com a sua própria razão. Mas eles vão tentar se encaixar. Eles vão fazendo ajustes até que eles consigam se sobrepor um sobre o outro. E agora ficou legal. Agora ficou bacana. Então é necessário ter empatia para que eu consiga enxergar aquilo que o outro está enxergando. Para que eu consiga entender por que ele está fazendo aquilo que ele está fazendo. Fora questões básicas a respeito de individualidade e de sexualidade. Né? O simples fato de eu ser um homem e ser casado com uma mulher já é totalmente diferente. A maneira como ela entende o mundo e a maneira como eu entendo o mundo é totalmente diferente. Então, a partir daqui, já é necessário que eu tenha uma empatia a respeito de sexualidade. Que eu entenda, uma coisa que para mim é super normal e que como homem a gente vive mesmo, e ela tá chorando. Entendeu? Só que aí eu tenho que ter empatia de saber o quê? Opa, ela é mulher. Entendeu? Aquilo seria comum para mim que sou homem, mas para ela não é. Então, por exemplo, uma das coisas que o homem acaba afetando bastante, não só o homem, mas o relacionamento em si, o homem às vezes ele tem um jeito áspero de falar. Ele é normal no trabalho dele, por exemplo, ele xingar o colega dele. E o xingo é como se fosse um apelido. Tipo assim, é uma forma deles brincarem entre si. Só que ele tem uma mulher dentro de casa. E quando ele chega e esquece que ela é mulher, porque nós temos isso, a nossa maneira de viver é assim, nós achamos que as outras pessoas elas são nós achamos que é eu mesmo, eu falando comigo mesmo. O que eu faço? Eu falo igual como se eu estivesse falando com um colega de trabalho. Só que ela não aguenta, porque a mentalidade dela é diferente do meu colega de trabalho. Ela é mulher e eu sou homem. Entendeu? Então as energias são diferentes, a maneira como ela entende as coisas é diferente. Então eu já estraguei tudo simplesmente porque eu não tive empatia para entender que ela é mulher e aquilo que é áspero para ela, para mim é suave. Ok? Então, passando das brigas, entra a questão da complicadíssima que é a falta de desejo sexual. A partir do momento em que o casal eles estão vivenciando essa falta de desejo sexual, é necessário que se entenda a primeira coisa.
Se está tendo brigas e está tendo a falta de desejo sexual, por que, que um é necessário, sobrepõe o outro? Porque a simples falta do desejo sexual pode ser uma questão de reposição de hormônios, pode ser que esteja tendo uma dificuldade na questão de saúde. Homens normalmente têm uma dificuldade de testosterona quando eles passam muito nervoso. Então um cara que muitas das vezes ele é submetido a um trabalho onde é exigido o tempo todo em cima dele, ali uma pegada e um chefe que sempre falando que o serviço dele não tá bom e ele dando o melhor, trabalhando depois do horário e tal. Cara, é claro que a testosterona desse cara tá na onde? Ele tá vivendo uma vida de uma criança, basicamente, de um cachorrinho com o rabo entre as pernas. Você acha que um cara desse está pensando em sexualidade? A última coisa que ele está pensando é a respeito disso. Então, salvo essas questões mentais, psicológicas e de saúde, de organismo mesmo, se for essas questões, é claro que você tem que procurar uma ajuda na questão de saúde. Mas se está acontecendo a questão das brigas e o desejo sexual está acabando, então sim, você está no caminho para o divórcio. O sexo, ele é o que diferencia o relacionamento conjugal dos outros relacionamentos. Entende? O relacionamento conjugal, ele é o relacionamento de máxima intimidade que um ser humano ele vive. Por quê? Porque eu vivo um relacionamento com várias outras pessoas. Só que a única pessoa com quem eu me relaciono intimamente, sexualmente, é com a minha esposa. Entende? Então, a partir do momento em que eu perdi relação sexual com o meu cônjuge, então significa que o nosso relacionamento está mudando de função. Existem muitos casais que hoje em dia são casados, vivem juntos há muitos anos, mas eles já não são mais casal. Eles já não são mais um casal. Às vezes dormem na mesma cama, mas não são mais um casal. Eles não são mais cônjuges. Por quê? Porque eles já não estão vivendo na função conjugal. O que caracteriza uma função conjugal não é o fato de você ser pai e mãe do mesmo filho. O que caracteriza uma função conjugal é o fato de vocês dois serem marido e mulher. E o ato sexual é a conjugação dessa função marital. Tá? Então, quando um marido e uma mulher, no papel, eles dormem juntos, ou às vezes nem dormem mais juntos, só que eles moram ainda na mesma casa, têm filhos e tal, às vezes vivem um casamento que já não é mais um casamento, eles simplesmente dormem na mesma casa. O que está acontecendo? Eles estão vivendo fora da função. Então muitas das vezes eles são irmãos, tá? Eles estão vivendo uma função de irmãos, às vezes eles estão vivendo uma função de colegas, às vezes eles estão vivendo uma função de inimigos dentro da mesma casa. Às vezes um quer matar o outro, mas eles continuam na mesma casa por conveniência, ou seja lá por quê. Tá? Mas eles perderam a função. A partir do momento em que você para de desenvolver a dinâmica, você automaticamente vai mudar de função. A dinâmica de um casal é o quê? A dinâmica de um casal é o marido viver para a mulher viver para o marido. Automaticamente os dois se aproximam, eles têm relação sexual. Isso faz parte do ciclo conjugal. Isso faz parte da dinâmica de casamento. A partir do momento em que a dinâmica muda, o que mudou agora? Já não tem mais relação conjugal entre um e o outro. O que aconteceu? Não tem mais intimidade. A máxima intimidade que me garante essa relação é o que caracteriza profundamente essa relação. Ou seja, se já não tem aquilo que é a característica principal da relação, já não tem mais casamento. Basicamente isso. Tá? Então as pessoas às vezes elas ficam assustadas porque elas me contam a história e eu falo assim, você não está mais casado, né? Às vezes a pessoa ela fala, eu estou vivendo assim, assim, assim. E eu falo assim, o seu casamento já acabou. E a pessoa fala, nossa, mas eu ainda moro junto com ele ainda. A gente não pediu divórcio nem nada. Eu falo, mas seu casamento já acabou, porque vocês já não são mais marido e mulher. O que acontece? Se o casamento já acabou, vocês vão ter que reatar, vocês vão ter que começar do zero, vocês vão ter que voltar às funções originais. E como que eu volto? Não se volta de uma hora para outra. É necessário que você agora vivencie uma dinâmica de retroativa, no caso, que é como você conseguiu se relacionar com seu marido, com sua mulher. Vocês começaram conversando, vocês começaram com amizade, depois vocês começaram a namorar, depois vocês noivaram, depois vocês casaram. Então parabéns, você ganhou uma passagem para voltar no nível zero e começar tudo de novo.
Não adianta você achar que vai voltar e pronto, voltou a intimidade. Não é assim que funciona. Tá? A intimidade ela é conquistada, assim como a gente falou lá no começo. Tá? Então, a falta de desejo sexual ela caracteriza mais uma dessas iniciativas que vão propagar o divórcio aí. Após a falta de desejo sexual, eu preparei uma coisa aqui que acho que é legal de falar para vocês. A questão do sexo em si, o John Piper ele fala um negócio que é bem interessante. Eu até marquei aqui, ó, fala assim, ó. Ele fala muito a respeito é um texto grande, então não vou falar tudo, mas ele fala muito a respeito da questão da intenção do sexo. Quando a intenção do sexo é a respeito de satisfazer o outro, aí o negócio funciona, tá? A partir do momento que o sexo ele tem essa problemática, tá? Eu falei e eu repito mais uma vez. O sexo ele é uma daquelas coisas que é poderosíssima, né? É uma das armas assim que Deus ele coloca na vida do casal que é muito poderoso, porque o sexo ele tem tanto poder de juntar as pessoas de uma tal forma que eles se tornem uma só pessoa, como ele também tem o poder de afastar as pessoas se ele for mal utilizado, se ele for usado da forma errada. Porque o sexo ele pode ser usado para que você beneficie satisfazendo o seu cônjuge, ou você pode usar o sexo para o seu orgulho próprio, para se satisfazer. E essa segunda alternativa é o que mais acontece. A maioria das mulheres elas não querem ter relação sexual com seu marido porque o marido só pensa em se satisfazer a si mesmo. Entende? Então essa segunda alternativa é um dos grandes problemas que destrói relacionamento, porque automaticamente se o sexo não é satisfatório, é claro que a pessoa não vai querer ficar perdendo tempo com aquilo. Para que a pessoa vai ficar vivenciando aquilo se não faz sentido para ela? Entendeu? E muitas das vezes com um cara que não simplesmente satisfaz na cama, mas não satisfaz na vida. Entendeu? O sexo não é uma questão de satisfação de cama, é satisfação de vida. E para ficar legal, tem um livro que eu recomendo para quem está tendo dificuldades a respeito de relação sexual, que chama Entre Lençóis, do Kevin Lehman. Ele é um psicólogo cristão, tá? Ele vai bater bastante na tecla de sexo antes do casamento, tá? Para quem tá com medo dessas coisas aí, nem leia, ou então leia que você vai mudar a sua maneira de entender as coisas. Ele fala muito a respeito dessa iniciativa, do que isso causa, ele fala a respeito de pesquisas, então é um livro muito bem embasado e ele entra a fundo a respeito da questão sexual, tá? Ele fala mesmo a respeito de uma forma assim bem explícita a respeito de como melhorar a sua vida sexual conjugal. Ele fala a respeito para cônjuges, não é a respeito de você que quer sair pegando geral, não. Então o John Piper ele fala assim, ó, se a alegria de cada um for fazer o outro feliz, 100 de problemas serão resolvidos. Entendeu? Então ali na relação sexual, o simples fato de você estar se relacionando com a pessoa para fazer ela feliz, para satisfazê-la, ali vocês já conseguem resolver centenas de problemas. O nome do livro é Entre Lençóis, do Kevin Lehman, tá? Tem um outro livro do Kevin Lehman também, que é um best-seller. Esse que eu falei para vocês é o segundo, mas tem um outro livro do Kevin Lehman que eu não lembro ao certo, mas se eu não me engano, o nome é O Sexo Começa na Cozinha. Ele fala exatamente dessa questão que eu falei para você a respeito do marido que ele faz besteira, destrata a esposa o dia inteiro e depois ele quer chegar à noite e ter sexo, né? Então ele fala que o sexo começa na cozinha. O nome do livro já é assim, porque ele dá esse entendimento da questão psicológica do sexo, porque o homem ele pensa sexo de uma forma genital e a mulher ela pensa sexo de uma forma afetiva, né? Então é necessário que esses dois eles consigam se entender. Porque esse precisa dessa e essa precisa desse. Então, para que eles consigam fazer isso dar certo, um vai ter que jogar o jogo do outro, tá? Então é bem legal essa questão aí. Então a gente falou a respeito de brigas, que é o primeiro indício. O segundo indício é a falta de desejo sexual. E o terceiro é começar a se imaginar solteiro. Então aqui a situação já está complicadíssima. Quando a pessoa ela começa a fazer planos, ou ela começa a pensar a respeito da vida dela solteiro. Sabe?
Pessoas que são casadas e têm um casamento bem estruturado, nunca que isso passa na mente da pessoa. Sabe, a pessoa ela pensa a respeito de coisas que eles têm para fazer, eles pensam a respeito de projetos, coisas às vezes que nem deram certo, que eles queriam que tivesse dado. Eles pensam a respeito disso. Pensam a respeito de família, pensam a respeito de filhos, problemas é o que não falta. E coisas para pensar é o que não falta. Mas ele não pensa a respeito de como que de se imaginar solteiro. Isso não faz sentido para uma pessoa que é bem casada, para uma pessoa que se sente bem no seu relacionamento. Então, esse é o terceiro nível aí. Brigando por qualquer coisa. Tá perdendo o desejo sexual pela pessoa, né? Pelo seu cônjuge, e agora começa a se imaginar solteiro. A quarta coisa é não incluir o outro nos seus planos. A pessoa ela começa a viver mais a sua individualidade do que o seu relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal, ele é como se fosse duas bolas assim, ó. Vamos ver se a gente consegue reproduzir. O que vai acontecer? Nessa bola de cá é uma pessoa e nessa bola de cá é outra pessoa. Só que essas duas bolas, ó, tem uma outra bolinha que fica lá dentro. Então existe uma questão individual aqui, uma questão individual aqui, e quando essas duas bolas elas convergem, as duas entram uma dentro da outra, ali existe um relacionamento. É por isso aí que a gente deve zelar. O relacionamento conjugal é o zelo por esse relacionamento. Existe a minha vida, existe a vida dela e existe um zelo pelo nosso relacionamento, pela nossa congruência aqui, ó. A partir do momento em que a minha vida individual ela começa a se tornar maior do que o meu relacionamento, então automaticamente eu estou agindo como solteiro. Eu estou agindo como se eu não fosse casado. A partir do momento que eu começo a fazer plano sozinho, entende? Eu vou sair, eu às vezes nem tá mais falando mais para onde vai, eu vou fazer uma viagem, comprei um carro, o carro é meu, né? Eu comprei uma casa, a casa é minha. Já não tem mais o nós, já não tem mais propósito, já não tem mais intenção em cima das coisas que a gente fazia junto. Porque normalmente quando a pessoa vai fazer uma aquisição, por exemplo, de algum bem, o marido e a mulher eles vão juntos. Se é para comprar um carro, eles vão escolher o carro juntos. Se é para comprar um apartamento, uma casa, eles vão escolher e negociar juntos, né? É isso que um casal faz. Só que quando essa pessoa ela começa a fazer planos sozinhos, eu fiz uma reserva financeira e eu vou comprar uma casa lá na beira da praia. A esposa não está nem sabendo de nada e o cara está comprando uma casa na beira da praia. Então, a não ser que ele esteja dando de presente, né, para ela, para estar fazendo um mistério, isso está errado. Quer dizer que a pessoa ela já está se vendo como solteira. Quando ela começa a planejar, é porque ela já está se vendo como solteira. Então, para chegar no divórcio, é simplesmente assinar o papel, porque ele já começa, as pessoas já começam a ver ele dessa forma e ele já começa a se ver dessa forma. Aí já foi, entendeu? O último estágio, e é o que no meu livro eu chamo de tendão de Aquiles do casamento, é a ausência de respeito. Quando o casal eles perdem respeito, aí agora independe da posição que essa situação está ocupando no seu relacionamento. Quando o casal eles perdem respeito, então significa que está ruindo desde a base. Imagina que uma construção, uma edificação, o respeito é como se fosse uma rachadura enorme na base dessa edificação. Entendeu? Por mais que vocês continuem construindo em cima, pode construir, manda bala, faça um arranha-céu. Se o respeito ele estiver ausente, automaticamente, independente do tamanho que você construiu, vai desabar. Mais cedo ou mais tarde vai desabar. A não ser que você queira viver com rachaduras o resto da sua vida. Entendeu? Então, uma das coisas a respeito do respeito em si, o original da palavra respeito, ele significa olhar com consideração. Quando eu respeito alguém, eu considero aquela pessoa por aquilo que ela é. Porque quando eu comecei a me relacionar com aquela pessoa, a gente resolveu se casar, cara, olha tanta coisa importante que a gente resolveu fazer. Eu fiz isso porque eu tenho uma estima por essa pessoa. Eu falei, eu vou casar com essa mulher porque ela é uma mulher direita, ela é uma mulher assim assada, é uma pessoa que supre as minhas necessidades, é uma mulher que eu quero fazer ela feliz. E da mesma forma, a mulher quando ela encontra um homem, então ela tem uma estima por essa pessoa, ela tem um respeito por essa pessoa, sabe? Tipo assim, é aquele tipo de pessoa que você bate continência pra ele. Porque é uma pessoa que adquiriu o seu respeito de uma tal forma que você resolveu dar sua vida, entregar sua vida na mão dele. Resolveu viver uma vida grudado até que a morte o separe.
Para que você tenha tomado essa decisão, não é possível que você não tenha uma estima por essa pessoa. Não é possível que você não tinha um respeito fora do normal, descomunal por essa pessoa. Então, não sei. Mas o que acontece? Quando a pessoa ela deixa de respeitar o outro, então é sinal de que ela já não tem mais essa estima. Tá? E por que eu falo a respeito disso, do respeito em si? Porque o respeito, cara, é muito difícil de ser reconquistado. Sabe, depois que a pessoa ela fala alguma coisa agressiva pro seu cônjuge, é muito difícil dele voltar para trás. Sabe, eu tava com a cabeça cheia, eu tava assim, eu tava muito nervoso, eu falei, cara, depois que falou já era. Depois que você lançou a flecha, ela não volta mais para trás. E é por isso que a questão do respeito ela tem que ser priorizada dentro do relacionamento. Briga, discute, mas sempre zele pelo respeito, para que não vá longe demais. Porque acontece que muitas das vezes você fala coisas, cara, que nunca mais vai ser a mesma coisa. Por mais que vocês às vezes consigam reatar, vocês consigam modificar a relação, a dinâmica do casamento de vocês consigam sobreviver, vocês consigam manter a família, depois que você falou, eternamente vai ficar martelando na cabeça do seu cônjuge aquilo que você falou. É muito complicado essa questão de respeito. Principalmente, eu já falei a respeito disso lá no começo quando eu estava falando de briga. Principalmente o homem que tem o costume de ser mais ríspido, mas isso acontece com a mulher também, tá? A mulher às vezes ela acha que ele é homem, ele é ogro e pode falar do jeito que quiser, que ele aguenta, né? Respeite a pessoa do jeito que você gostaria de ser respeitado. Nunca ultrapasse a linha. Você sabe o quanto que é o bastante. E a questão do respeito fala muito a respeito de nós mesmos, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, uma coisa é você ter educação. Porque independente da pessoa ser seu cônjuge ou não, a gente respeita as pessoas simplesmente por educação. E por que a pessoa que a gente deveria mais respeitar, que a gente deveria ter a maior estima, que é o nosso cônjuge, a gente não respeita? Então aí já entra até uma questão de falta de educação. Né? Coisa básica, coisa simples. Então comece a partir de então a aceitar essa pessoa que está do seu lado. Eu falo muito a respeito disso no capítulo, a partir da página 111 do meu livro, a respeito do tendão de Aquiles. Que fala a respeito de pessoas que elas ficam tentando mudar o seu cônjuge. Eu não gosto que ele faz isso, eu não gosto que ela faz isso, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Cara, enquanto eu ficar querendo que a outra pessoa seja eu, nunca vai funcionar. Imagina você casado com você mesmo, a porcaria que não ia ser. Você ia se matar, você não ia se suportar. Então é necessário que eu ame como eu amo a mim mesmo. É necessário que eu ame o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Então, muitas das vezes, o que está faltando é um amor próprio aí. Porque se eu tenho amado o meu próximo como a mim mesmo e é dessa forma que eu demonstro amor, então às vezes o problema está em mim. Então às vezes o que está acontecendo é que o meu amor próprio está em baixa. E o resultado disso, o que eu tenho para entregar é isso. Vai querer? Então é necessário que eu cuide de mim, que eu venha me amar, e quando a gente fala a respeito de amor próprio, não tem nada a ver com egoísmo, tá? Muito pelo contrário. Porque quando eu começo a me tratar, quando eu começo a me trabalhar, quando eu começo a me melhorar como pessoa, como homem, como gente, como indivíduo, eu começo a enxergar as outras pessoas de uma forma diferente. Eu começo a tratar as outras pessoas de uma forma diferente. Agora, quando a pessoa é animalesca, quando a pessoa ela não se ama a si mesma, ela trata todo mundo daquela forma também. Porque ela só vai dar aquilo que ela tem. Entendeu? Então a questão de respeito tem muito a ver com isso. De você saber aceitar outra pessoa, de você enxergar com os seus olhos, de enxergar com os olhos dela, conseguir se colocar no lugar dela para que você consiga entender o porquê que ela está fazendo o que ela faz. Normalmente pessoas que se relacionam, pais, mães, né, de crianças que têm alguma dificuldade, alguma alteração psicológica, eles são obrigados, não só pais, mas qualquer tutor que se relacione com esse tipo de pessoas, eles têm essa obrigação
de conseguir adquirir essa afinidade para que eles consigam enxergar como a criança enxerga, por exemplo, né? Para que eles consigam entender, porque na mente dele aquilo é complicado. Para o adulto é super normal, não tem nada a ver, mas na mente dele. Então ele tem que ter essa empatia de se colocar no lugar da pessoa para que ele consiga saber como ele agir naquele momento, né? Então no casamento não é diferente. Nós precisamos ter a empatia de saber como agir naquele momento. A gente tem que ter a empatia para enxergar o que a pessoa está enxergando e a partir de então a gente saber o que a gente vai fazer naquele momento, tá? Afirmar positivamente, o respeito e a estima, ele tem muito a ver com eu afirmar o que eu acho da pessoa. Positivamente. Se você acha coisas ruins, é melhor você nem falar. Positivamente é você fazer aquilo que você fazia quando vocês namoravam. Nossa, você é tão linda. Nossa, você é tão lindo quando você faz isso. Nossa, eu gosto tanto disso que você faz. Nossa, a comida que você faz. Nossa, você é tão talentoso. Você é tão isso, você é tão aquilo. Você é tão... Coisas que a gente fazia no namoro. A gente vivia falando a respeito das coisas boas. E uma das coisas interessantes a respeito da paixão é que ela muitas das vezes nos exime de ver coisas ruins na pessoa, né? A gente está tão apaixonado que a gente só vê coisas que interessam pra gente. A pessoa é o pior estirpe do universo, mas a gente só consegue enxergar as coisas que interessam pra gente, porque a gente está tão afim, a gente está tão querendo, que qualquer coisa que seja contrária ao nosso desejo, a gente anula, a gente recalca, porque o que interessa pra nós é ver as qualidades, as coisas que fazem sentido. Então no casamento não pode ser diferente. É claro que agora a gente é mais maduro, agora a gente tem uma inteligência, é necessário que eu tenha essa inteligência emocional para saber lidar com isso, porque, é claro, eu enxergo agora os defeitos da pessoa, só que não é porque eu enxergo os defeitos da pessoa que eu vou mutilar ela. Ah, vamos resolver esse defeito aqui, na marra. Não existe isso. Muitas das vezes o simples fato de você afirmar positivamente aquilo que a pessoa tem de bom já é o bastante para que os defeitos dela sejam resolvidos. Entendeu? É claro que ninguém nunca vai ser perfeito, mas aí cabe a mim ter um espírito de aceitação a respeito daquilo que eu sei que é próprio da pessoa. Eu sei que tem coisas que vão melhorar e tem coisas que a gente vai vivenciar aquilo ali. A gente pode ir trabalhando devagarzinho, de uma forma que não afete, não atrapalhe a pessoa. E tem coisas que não fazem diferença. Não são tão importantes assim a ponto de atrapalhar o relacionamento. Porque nós somos seres humanos. E eu tenho que entender que assim como eu tenho defeitos, o outro também vai ter defeitos. Só que ele releva aquilo que dá para relevar em mim e eu relevo aquilo que dá para relevar nele. Porque as coisas, os benefícios que nós temos para entregar um para o outro são muito maiores do que os defeitos que nós temos pessoais. Não é verdade? Então, só para que a gente possa fechar o pacote aqui. O primeiro problema é brigas e discussões. O segundo problema, falta de desejo sexual. O terceiro problema, se imaginar solteiro. O quarto problema, fazer planos como solteiro. E não incluir o outro nos planos, né? E o quinto problema, a ausência de respeito. Beleza? Então, fechando o pacote aqui, Deus ele possa estar abençoando poderosamente o relacionamento de vocês. E até a próxima DR.